Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br, continuando com a nossa série de tutoriais avançados de Photoshop. Esse é um tutorial especialíssimo, onde a gente apresenta uma técnica muito bacana de como você pode simular escritas ou qualquer outro tipo de grafismo e desenhos na areia, como você pode ver na própria imagem, né? Essa é uma imagem que a gente faz basicamente, né, utilizando comandos de Layer Effects, né, que são esses efeitos que estão aqui, né, que você clica aqui, são esses efeitos. Layer Effects é basicamente isso, o que é muito interessante, o que mostra mais uma vez o poder dos Layer Effects. Vale muito a pena, é um tutorial muito bacana, beleza? Antes de começar, quero apenas fazer um comentário. Caso nossas aulas estejam contribuindo com você de alguma maneira, deixa também a sua contribuição. É apenas um único clique seu, cara. É uma curtida e ajuda a gente bastante, porque isso é critério de qualidade para o Google, beleza? Então deixa a sua contribuição também e vai ajudar a gente muito. Valeu! Vamos lá. O que acontece? Para você atingir esse mesmo resultado, a gente vai aplicar uma série de efeitos, de parâmetros dentro dos Layers Effects que a gente vai ver aqui. A gente vai chegar lá no passo a passo. Calma aí que a gente vai chegar lá. Além disso, você vai precisar, logicamente, de uma imagem com fundo de areia e que essa imagem tenha uma característica apropriada para isso. Para facilitar, a gente vai disponibilizar essa imagem aqui que você está vendo, logicamente, que você pode experimentar com outra imagem. Dependendo da foto da areia, você pode ter que fazer alguns ajustes nos parâmetros para atender melhor a sua necessidade. Além disso, a gente está utilizando uma tipologia específica, né, que tem esse efeito aqui, que é a tipologia Beef Calligraphy, né, que nós vamos disponibilizar também no link para download junto com a imagem, beleza? E outra questão importante, que é o pattern, que é um padrão, né, que ele simula a textura de areia. Então, basicamente, a gente vai precisar aí da tipologia, caso você queira usar a mesma tipologia que a gente está utilizando. 2, vai disponibilizar essa imagem para você aplicar e ter o mesmo resultado. E 3, vai disponibilizar também esse pattern, que é um padrão. Caso você não sabe o que é pattern, como instalar um pattern, existe um videozinho que nós já publicamos que explica como fazer isso. É um processo muito simples, nada demais. Beleza? Basicamente isso. Tendo esses 3 parâmetros, sugestão importante é que você siga exatamente os mesmos valores que a gente está aplicando com precisão para que você atinja o mesmo resultado. Depois, você pode perfeitamente vir aqui em um deles e habilitando e desabilitando para verificar qual é o resultado que tem, para você poder ajustar. Então, de repente, eu aplico esse aqui, eu quero que isso aqui fique um pouco diferente. Aí você pode entrar aqui no Drop Shadow, por exemplo, e mudar os parâmetros e ver o resultado. Assim, você consegue 2 coisas. Primeiro, você consegue customizar o resultado para atingir características diferentes, caso você queira. E segundo, você aprimora, amplia mais o seu conhecimento sobre o que cada um desses parâmetros faz dentro dessa composição, beleza? Mas para atingir o mesmo resultado, sugestão, segue a risca o que a gente está falando. Show! E antes de começar, quero apenas fazer um comentário também muito legal, é o seguinte: se você quer elevar conhecimento os seus conhecimentos, se você quer realmente aprender, né, e colocar o nível do seu trabalho a nível profissional, quer aprimorar, às vezes você já atua no mercado, mas quer aprimorar a sua capacidade criativa, quer melhorar os seus layouts, a arte que você faz, ou você quer entrar nesse mercado e quer entrar com o pé direito, digamos assim, e aprender para valer conhecimentos que são muito importantes, na verdade são essenciais. Então eu aconselho muito você considerar o curso de design gráfico que a gente lançou. Nós temos um curso pelo projeto Tutorial Master sobre design gráfico. Além disso, nós temos outros cursos de extensão muito interessantes que são exclusivos, que você acessa apenas pelo site tutorialmaster.com.br. Então visita nesse botão aí de cursos para conhecer mais, porque se você quer realmente aprender, se você está comprometido com o seu futuro profissional e se está associado a essa área, se você quer aprender, vale muito a pena e você vai me agradecer por essa sugestão. Beleza? Então vamos preparar mãos à obra para a gente fazer o nosso efeito de escrita na areia. Outra coisa bacana é o seguinte: nós estamos utilizando aqui uma tipologia, né? Usamos essa palavra love, que é uma tipologia, beleza. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem um grafismo aqui, que isso aqui é um shape, né? Isso aqui, se eu te desabilitar um aqui, que você vai ver, ó,
Isso aqui é um vetor, né? Então, ou seja, você pode, é totalmente editável, né? Você pode editar a palavra, escrever outra coisa, logicamente, e você pode editar aqui para o que você quiser. Você pode colocar logo do seu cliente, pode colocar, enfim, a silhueta de algum produto, qualquer coisa que você queira fazer. Inclusive, você, nesse caso, nós temos aqui, a palavra love é escrito em tipologia, ou seja, um texto, e aqui à esquerda do coração é um vetor, mas você pode perfeitamente fazer um traço aqui com a mão livre, com um pincel, por exemplo, e aplicar os mesmos efeitos para você ter um resultado que também vai ficar muito bom. Ou seja, não tem restrição de aplicação, apenas na tipologia. Você pode desenhar um bonequinho, qualquer coisa, e aplicar esses mesmos parâmetros e você vai atingir resultados também. Beleza? Então, vamos parar de blá 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 e vamos pôr a mão na massa. Primeira coisa que eu vou fazer, logicamente, né? Eu vou minimizar esse cara, vamos minimizar esse cara aqui, porque a gente não precisa dele agora, e vamos pegar a imagem em branco. Repara que a imagem aqui está vazia, não tem nada, pronta para a gente trabalhar com ela. Beleza. Agora eu vou simplesmente selecionar a ferramenta de texto, tecla de atalho T, e já tenho aqui a fonte BIF aqui, né, instalada. Lembrando que essa fonte está no pacote que você acha, o link de download. Veja no descritivo do vídeo embaixo para você fazer o download dela. Beleza? Lógico que você pode usar outra tipologia. Então vou simplesmente clicar aqui e vou escrever love, certo? Apertei aqui, bum. Apertar Ctrl T, né, para aumentar. Beleza. Eu vou rotacionar aqui para colocar da maneira que eu quero, né? Vou fazer um pequeno ajuste, né, no espaço, que nós chamamos de kern, né, que é o espaço entre as letras. Repare que a letra L e a letra O estão praticamente grudadas. A letra O e a letra V estão bem próximas, já o E e o V estão bem distantes. Então existe um ajuste de kern, que é justamente uma compensação que a gente faz para que a letra ela fique, digamos que, distribuída de uma maneira mais homogênea. Isso é um conhecimento muito interessante, né? Um conhecimento fino, digamos assim, que se aprende no curso de design gráfico. Quando a gente fala em tipografia, isso é um dos detalhezinhos que a gente fala a respeito, que é um assunto importante, né? Tipografia é muito importante e kern é um assunto que é incluído dentro do conhecimento, digamos assim. Então, basicamente, fiz o ajuste de kern aqui que eu queria. Pronto. Agora, a letra tem uma espessura, eu quero ela um pouco mais espessa, então não precisa fazer isso, mas eu vou fazer porque eu prefiro assim. Então, estou com a letra aqui, pum, eu vou selecionar aqui e vou colocar forçar bold, na verdade já está, né? Que antes ela fica assim, tá vendo? Então vou colocar forçar bold, né, para ele ficar justamente com esse efeito mais acentuado, né, de bold. Beleza. Então tá aqui a nossa aplicação. Vou selecionar aqui a ferramenta de corte demarcado, demarcador, desculpa, que é a ferramenta Path em inglês. Beleza? E com a ferramenta Path vou fazer um coraçãozinho aqui bonitinho, bom, né? Fazer um coraçãozinho aqui, beleza, né? Rapidinho aqui, tá aqui o coração, fazer um ajuste, né? Pegar aqui, ajustar um pouquinho aqui, vou aumentar um pouco, vou ajustar aqui para ficar mais certinho, bom, beleza, trazer para cá também, bom, mais ou menos assim, mais ou menos assim, pronto, tá aqui. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, agora repara que nesse caso, né, eu fiz esse coração com a ferramenta de Path, né, que é demarcador, que é essa aqui, né, Path. Beleza. E aqui em cima a gente tem a opção de preenchimento ou de contorno, que é stroke. E nesse caso, o preenchimento está ativo, que eu vou botar para cor nenhuma, para ele ficar totalmente vazio, e vou botar o contorno, né, eu vou ativar o contorno com a cor branca. Beleza, ativei lá e agora eu vou aumentar a espessura, né, para ficar com a espessura parecida com a espessura aqui da letra. Se eu botar muito espesso, na hora que a gente aplicar o efeito vai ficar com resultados diferentes, né? Então é uma questão importante. Deixa eu aumentar aqui, né? Inclusive, deixa eu fazer um outro comentário que é delicado em relação a essa questão de Layer Effects, que é o seguinte: se você pegar vou pegar uma outra imagem. Você pode até pegar uma outra imagem para você aplicar. E às vezes a imagem é muito parecida. Só que, às vezes, né, a imagem tem uma variação de tamanho. Repara que essa imagem aqui, ó, o tamanho dela é 1200 por 670. Essa imagem aqui tem um tamanho. Aí você aplica o texto, consequentemente, dentro dessa imagem, vai ficar num tamanho específico. Quando você aplica os parâmetros, os valores que você
coloca, eles se adequam bem a esse tamanho de imagem. Se você pegar uma imagem, às vezes, muito maior e seguir exatamente os mesmos parâmetros que eu estou mostrando para você, pode ser que o resultado não fique tão interessante. Por quê? Porque os valores que você está utilizando, proporcionalmente, não ficam adequados para aquele tamanho de texto. Porque o texto vai ficar maior. Se a imagem é maior, o texto que você vai aplicar vai ficar maior dentro daquela imagem. E, consequentemente, os valores. Então, a sugestão é você aplicar, né, com esse tamanho de imagem. Aí você fala, pô, mas aí eu estou limitado, né, a usar uma imagem pequena, eu quero usar uma imagem grande. Não tem problema. Depois que você aplicar, existe um parâmetro, vou fazer aqui rapidinho, só para você entender. Vou aplicar o Drop Shadow, por exemplo. Apliquei o Drop Shadow, tá aqui. Existe um parâmetro aqui que você, depois que você fizer o resultado, você pode clicar com o botão direito aqui. Imagina que já está pronto, né? Já está pronto o efeito. Eu apliquei apenas um aqui para habilitar esse botão aqui, para a gente poder clicar com o botão direito. Aí você tem um comando aqui, Scale Effect. Ou seja, você vai pegar a imagem que está o dobro do tamanho e tal, aí você pode simplesmente experimentar, aumentar aqui, fazendo scale, ou seja, você vai proporcionalmente vai aumentar todos os efeitos. Aí você consegue, digamos que, ter o mesmo resultado com imagens maiores ou menores. Tanto scale, que é aumentar, né? Redimensionar, tanto para cima, para ficar maior, quanto para diminuir, beleza? Então, sugestão é usar essa imagem e, se por acaso você tiver, escolher outra imagem por um motivo qualquer, redimensiona a imagem para ficar basicamente com um tamanho parecido, não precisa ser preciso, né? Mas na mesma proporção, na mesma faixa aí dos 1000, 1200, 1300 pixels, ou de largura ou de altura, por 670, beleza? Só para você ter uma questão importante, porque os números que a gente vai aplicar influenciam no resultado, tá? Isso é uma questão importante e a gente já viu agora que a gente pode redimensionar uma vez que o efeito está pronto, que é o que a gente quer. Primeiro atinge o efeito, o resultado exato. Esse é o resultado que eu quero? Pô, tá bom, beleza. Aí vai usar uma imagem maior, vai lá e amplia, faz o escalonamento do efeito, não tem problema. Quer diminuir? Faz o escalonamento do efeito. Mas primeiro atinge o efeito exatamente como você quer, né? E depois você pode fazer esse escalonamento. Beleza? Então vamos começar. Já apliquei aqui, né? Bota para cá, né? Vou botar aqui coração, vou chamar aqui de coração, só vou renomear, né? E já tem aqui a palavra love. Beleza, então a gente tem duas layers, a princípio a gente vai aplicar apenas na palavra love. E depois a gente vai, quando estiver pronto, a gente vai trazer para o coração e vai aplicar os mesmos valores, certo? Não tem necessidade de fazer duas vezes a mesma coisa. A gente aplica uma vez só, depois pega o efeito pronto e traz para cá. Beleza. Então tá bom, então vamos clicar em Love, vamos voltar para cá. Eu já habilitei o Drop Shadow, vou desabilitar temporariamente, porque a gente vai fazer de cima para baixo, tá? Voltar para cá. E a gente vai começar aqui de cima para baixo. Vou trazer esse cara para cá, mais ou menos assim, vou trazer esse cara para cá, para que a gente possa visualizar bem, né? Tanto, né, todos os elementos, as layers aqui, os efeitos que a gente vai aplicar aqui, quanto a própria imagem de preview. Beleza. Agora a gente vai começar fazendo o seguinte, vamos clicar em Blending Options, né, e vamos clicar em Fill, que é a questão de preenchimento. Esse fio aqui é exatamente esse mesmo fio, repara que aqui está 100%, eu vou baixar aqui, ó, ele já baixa ali automaticamente. O que eu quero fazer com esse efeito? Eu basicamente estou dizendo, olha, eu não quero que apareça o preenchimento, né, da palavra, da layer, que no caso é um texto. Porém, os parâmetros que eu estou colocando aqui vão aparecer, ou seja, ele ignora o preenchimento, né, que é a própria tipologia, e vai usar apenas a forma dela, vai usar apenas a forma que ela tem, né, para aplicar os efeitos que a gente quer. Feito isso, agora vamos ativar aqui o Drop Shadow, né, clique no Drop Shadow e ativa ele. Beleza. O que acontece? Como eu já fiz, né, uma questão importante, como eu já fiz esse mesmo exercício, essa mesma situação, antes de gravar esse vídeo, tanto que você já tinha visto o exemplo, eu fiz para testar direitinho e tal, né, para poder saber se está tudo ok. E agora eu estou aplicando. Como eu já acabei de aplicar, os parâmetros que eu inputei aqui, que eu coloquei, eles já estão na memória. Então, quando eu aplico o Drop Shadow, ele já aparece os valores que a gente precisa colocar, né? Para mim fica mais conveniente, na verdade, que eu não preciso colocar de novo. Basicamente, você precisa apenas pegar os valores que estão aqui, cada um dos tópicos que eu vou habilitar, e aplicar ele conforme estão sendo exibidos. Aí lembrando mais uma vez,
vale a pena você seguir a risca. Deixa para brincar, experimentar depois que estiver pronto. Tá? Então vamos lá, Drop Shadow habilitado, seleciona Color Burn, né? Me desculpa, eu não sei qual é a tradução em português, né? Mas enfim, Color Burn, beleza. Vamos escolher aqui um cinza, né? Um cinza bem escuro, meio chumbo, aplica aqui o cinza, coloca a opacidade de 50%, coloquei 52%, enfim, 50%, desativa Global Light, né? Que a Global Light é um parâmetro importante quando você mexe em posição de luz, luz global. Quando você mexe aqui, ele vai mexer em todos os outros parâmetros. A gente não quer isso. Então você desativa o Global Light nos valores para que um parâmetro não interfira no outro, basicamente. Né? Pode deixar aqui ângulo 120, que se não me engano é o padrão mesmo. Vamos colocar aqui distância 12, spread 19 e size 35. Beleza. Opacidade, você deixa aqui o contorno padrão, que é o linear, e deixa aqui 28%. Basicamente isso, 52, 12, 19, 35 e 28 para Drop Shadow, com essa cor cinza. Então você já pode perceber, está aqui o resultado aplicado. Agora vamos ativar o Inner Shadow. Né? O Drop Shadow é uma sombra externa, o Inner Shadow é uma sombra interna. Vamos simplesmente clicar nele e ativar. Lembrando mais uma vez, o Inner Shadow é a mesma coisa, os parâmetros, né? Repara que tem um resultado bem sutil ali, ó. São pequenos ajustes que vão somatizando um ao outro até atingir o resultado que a gente quer. Beleza? Então vamos deixar aqui Inner Shadow com o Blend Mode Multiply, que esse eu sei que é multiplicação. A cor pode deixar aqui esse chumbo quase preto, né? O código hexadecimal é 32, 32, 32, né? Se você quiser colocar aqui com precisão, mas se você colocar aqui bem baixo, que quase preto, tá vendo? É praticamente preto, na verdade. Pum. Deixa a opacidade 37, ângulo 120, desativa também o Global Light, deixa a distância 1, choke 5, size 2 e opacidade 25. Pronto, fizemos aqui agora o Drop Shadow e Inner Shadow, beleza? Agora vamos ativar o Outer Glow. O Glow é uma espécie de brilho, né? E o Outer é externo, né? Lembrando que ele está com os parâmetros já padrão, né? Padrão assim, no caso, os últimos valores que eu apliquei. Então vamos deixar aqui Multiply, né? Você coloca Multiply em Blend Mode. Opacidade, você pode colocar 38, Noise 46. Beleza. Aí coloca essa cor aqui, que é um begezinho bem clarinho. Se você quiser o código hexadecimal é FFF5E1. Né? Código hexadecimal, mas basicamente você coloca aqui entre o amarelo e o laranja, o vermelho meio que no laranja, e coloca aqui bem clarinho, quase branco, né? É um laranja muito clarinho, beleza. Tá aqui a cor que a gente está utilizando, os valores. Aí vai colocar aqui Software, né? A técnica de Elements, e vai colocar Spread 8, e vai colocar o tamanho 10, beleza. E em qualidade, você vai colocar contorno aqui, o padrão aqui, e vai deixar Range 50%. Beleza, feito isso, a gente também acabou de ajustar o Outer Glow, né? Então, alguns parâmetros você tem resultados bem evidentes, o outro só aparece quando você somatiza efeitos, basicamente. Né? Às vezes você coloca um parâmetro e você não vê nada. Aí você fala, pô, estou fazendo, parece que não está fazendo nada. Não está fazendo nada porque a imagem do jeito que ela está não realça aquilo que você colocou de valores. Mas quando tiver um outro efeito, esse valor que você colocou que antes não estava aparecendo, ele vai somar com aquele e vai ampliar o resultado, basicamente. Então, mesmo que você não veja, como aqui, por exemplo, nesse momento, eu não estou vendo nada evidente aqui do Outer Glow, mas ele somatiza, né? E você pode experimentar isso melhor depois que você tiver todos os parâmetros aplicados e o resultado pronto, aí você vem ativando e desativando um ou outro e você pode perceber a variação que cada um faz, né? Digamos que a interferência que cada um faz, né, no resultado final. Agora a mesma coisa que a gente fez para o Outer Glow, vamos habilitar o Inner Glow, né? Ativa o Inner Glow, mesma coisa, ajuste bem sutil, né? Habilita aqui, você pode ver a diferença, né? Beleza, Inner Glow aplicado. Vamos aqui em cima, Blend Mode, você vai colocar Color Burn, opacidade, Opacity 10%, Noise 40%, cor, pode colocar um pretão mesmo, preto, tudo aqui no canto inferior esquerdo, bum, escolheu o preto, 10, 40, cor preta, né? Technique, coloca Software, né? Source, coloca Edge, né? Aí vamos colocar Show, coloca 0% e Size 13. Aqui embaixo pode deixar assim, que no caso Range é 50. Bem simples, também aplicado Outer Glow.
Uma dica, você pode simplesmente dar um print no vídeo, né, para você visualizar melhor e você vai copiando os parâmetros, um a um, né? Porque não tem sentido eu ficar aqui esperando, basta você dar um print no vídeo, coloca os parâmetros, dá um play no vídeo e segue para o próximo. Beleza? Agora nós vamos aplicar o Bevel and Emboss. Ativa o Bevel and Emboss, repara que o efeito fica bem exagerado até. Como eu falei, o resultado final, ele é quando somatiza todos eles, então não se preocupa com isso. Simplesmente ativa o Bevel and Emboss e vamos colocar os parâmetros que nós temos aqui, certo? Vamos colocar aqui Style, Flow Emboss, Technique Smooth, Depth, profundidade 250%, coloca Direction Down. Vamos colocar aqui Size 21% e Soft em 3%. Shading 120%, desativa o Global Lights e bota a altitude 30 graus. Deixa aqui esse padrão, desativa o Anti-Aliase também. E vamos colocar aqui Color Dodge em Highlight Mode, que é o brilho, né? Colocar Color Dodge e vamos escolher esse begezinho, meio tom de areia. Vou clicar aqui, basta você selecionar aqui mais uma vez entre o amarelo e o vermelho, nessa faixa laranja, e escolher aqui quase na quina aqui, né? Esse tom. Né? O código hexadecimal está aqui, né? É um D8BB, né? O código hexadecimal. Nada impede que você, como eu já falei, print screen, né, do vídeo ou pausa no vídeo para você simplesmente vir copiando os valores, beleza? Então tá aqui a cor que a gente já escolheu, opacidade 76%, né, e o Shadow Mode Multiply e opacidade 44%. Feito isso, a gente já aplicou o Bevel and Emboss. Agora vamos aplicar a textura. Habilita a textura, pum. Repara que quando a gente aplica a textura já muda de figura a coisa, já está uma outra proporção. Clica em cima da textura. Nesse momento, né, a gente vai utilizar uma textura que é aquela textura que eu já falei para vocês, que é um pattern, que vai estar disponível para você baixar, que é um padrão de areia, né? É um estilo de padrão de areia, basicamente. Quando você instalar esse pattern, você pode simplesmente ativar ele aqui. Uma dica bem rapidinha, né? Eu sei que eu falei no início do vídeo que tem um vídeo que fala sobre Preset Manager, que como instala pattern, não só pattern, mas outras coisas, brush, etc. Mas você pode clicar com o botão aqui em cima desse ícone de engrenagem e você tem o botão Load, Load Pattern. E o arquivo que você baixou, basicamente, né? No caso aqui, ó, Sand, que é areia, né? Você vai clicar em cima e vai clicar Abrir. Basicamente ele vai aparecer no final da lista, que é isso que você fez. Então, o que você vai fazer? Habilita a textura, ativa a textura, né, e vai carregar essa areia, né, esse pattern aqui. E uma vez que ele está aqui, você vai colocar Scale, que é tamanho 100%, e Depth, que é profundidade 91%. Né, deixa aqui Link with Layer ativo, enfim. Deixa dessa maneira que está aqui. Beleza? Então a gente tem Bevel and Emboss aplicado, temos o textura aplicado usando o pattern que a gente baixou, né, que é importante a gente baixar o arquivinho para seguir exatamente os mesmos, da mesma maneira que a gente está fazendo e ter os mesmos resultados. Pronto. Então, uma vez que você fez isso, a gente está quase lá. Por que está quase lá? Vou apertar o OK e nós já temos aqui o nosso texto novo. Aí você vai olhar assim, poxa, Bruno, tá interessante, mas ainda não está 100%, né, do jeito que você havia mostrado. Se trazer para cá, você vai ver que tem uma diferença, né? Aqui está mais natural e aqui está um pouco artificial. O que acontece? Para a gente ter esse resultado aqui, né, a gente precisa aplicar alguns dos efeitos que a gente tem aqui já aplicado, aplicar esse efeito novamente com outros valores. E para que isso aconteça, se eu clicar 2 vezes, só para você entender, né, dentro de Layer Effect, Layer Style, que a gente está aqui, existem alguns efeitos que tem esse mais. Esse mais significa que você pode aplicar 2 Inner Shadow dentro do mesmo estilo, digamos, dentro da mesma layer. Você pode ter 2 aqui, ó, tá vendo? Você pode ter 2 basicamente, né? Só que, vou botar aqui, cadê? Desativo. Você pode ter 2, sendo que alguns deles não pode, como o Bevel and Emboss não pode, pelo menos ainda, né? Então, o que você faz para que você aplique 2 Bevel and Emboss um em cima do outro, basicamente, né? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai pegar essa layer aqui e vai duplicar ela. Duplicou a layer, o efeito ficou bem grosseiro, não precisa, o que você vai fazer? Vai pegar o effect e vai jogar tudo fora. Certo? Então tem a layer Love, original, que é onde tem tudo, e tem a layer Love Copy, que a gente não está vendo nada, porque ela também está com preenchimento 0%. Né? Vamos deixar assim mesmo. Que a gente vai aplicar alguns novos parâmetros em cima dessa nova layer,
e as duas juntas vão atingir o resultado que a gente quer. Então o que a gente faz? Simples, clica 2 vezes para abrir Layer Effects também, Layer Style no caso, né? Bom, nessa nova layer, como eu já falei, ela está com o Fill Options, opacidade, né? A Fill Opacity 0%, que é a mesma coisa desse parâmetro aqui, vamos deixar assim. Agora vamos clicar em Alter Glow, cadê você? Alter Glow, achei, pronto. E nesse caso, a gente vai ter que mudar os valores, porque os valores que estão feitos já são diferentes. Vamos colocar aqui 7,5 em Opacity, vamos colocar aqui 43 em Noise. Vamos mudar a cor, que é basicamente uma cor assim, meio tom da areia mesmo, né? Um bege meio desaturado, né? Mais fechado, assim, ó. Aperto OK. Vou mudar aqui, deixa software, vou botar aqui 0. Vou botar aqui 40. E esse aqui embaixo vamos deixar assim. Contorno. Range deixa 50% mesmo. Beleza. Já aplicamos aqui o Alter Glow. Agora, a gente vai aplicar o Bevel Emboss novamente. Vamos colocar aqui, mudar de Fill Emboss, vou colocar Alter Bevel, né? E vamos mudar aqui para XL Hard. Vamos colocar também 300%. Beleza? Vamos deixar aqui Direction para Down, vamos colocar aqui 1 e vamos colocar aqui 0. Aqui embaixo, vamos deixar aqui 120, 30, né, ângulo 30, desabilita o Global Light. Vamos colocar aqui Color Dodge e Multiply. A diferença é que a gente vai colocar aqui 17, vamos colocar aqui 40 e vamos mudar a cor. Vamos mudar, voltando aqui, vamos mudar aqui esse begezinho para um bege um pouco mais salmão. Vamos pegar aqui essa setinha e descer um pouquinho de nada aqui, basicamente, né? Basicamente assim. E vamos também clarear um pouquinho aqui, ó. Ok. Se você quiser seguir o mesmo valor, basta você olhar aqui, código hexadecimal é 8D7BE. Basicamente, esse é o código decimal para atingir exatamente a mesma cor. Aperta OK. Está lá a cor aplicada com Color Dodge e opacidade de 17%. Agora é isso. Basta você aplicar esses dois parâmetros, né? Alter Glow e Bevel Emboss, e a gente dá OK. E a gente pode perceber que nós temos um resultado bem interessante. Vou aumentar um pouco para você visualizar melhor. Fica muito bacana, né? E o legal disso tudo é que é editável, né? Você pode editar o texto. Lembrando que são duas camadas de texto, né? Então, se você quiser editar, você tem que editar as duas, né? Edita a primeira, depois edita a segunda e, logicamente, tem que deixar as duas sobrepostas. Pronto. Para que a gente traga o mesmo efeito, né, para o coração, bem simples. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a palavra Love de baixo, né? Vou clicar com o botão direito aqui em cima do FX e vou botar aqui, ó, Copy, Layer Style. Copio o Layer Style, vou clicar em cima do coração e vou clicar com o botão direito e vou colocar Paste, colar, Layer Style. Ele aplica o primeiro. Agora, mais uma vez, a gente tem que duplicar, né? Vou duplicar o coração, Ctrl J para duplicar o coração, bum, dupliquei. Vou tirar esses efeitos que eu não quero eles, né? Pode deixar aqui esse coração copy vazio. Vou pegar o Love Copy, que tem os novos efeitos. Vou clicar com o botão direito. Vou apertar Copy. Copy Layer Style. Pum. E vou clicar em cima do coração e vou apertar Paste. Paste Layer Style. Beleza. Então tá lá o resultado. A gente pode visualizar melhor assim. Aproximar um pouquinho, né? É um efeito muito bacana. O legal é o seguinte, que ele é totalmente dinâmico. Ou seja, você aplica apenas utilizando Layer Effects, né? Esse Layer Style, que é justamente esse botãozinho aqui que eu já mostrei para vocês, um resultado muito bacana. E uma vez que você tenha feito, aí você pode experimentar, por exemplo, eu vou pegar aqui o coração, tem dois corações, né? Dois layers, né? Aí você pode, por exemplo, deixa eu ver o que esse Bevel Emboss faz aqui nesse coração. Você desativa e você vê a mudança. E se você quiser mexer naquele traço específico, você basta clicar 2 vezes aqui e você mexer esses parâmetros para tentar ajustar justamente aquele traço ali que você percebe que é o Bevel Emboss faz, né? Mesma coisa, se eu ver aqui que o Drop Shadow faz aqui, você vê o Drop Shadow, ele muda um pouco ali, tá vendo? Então se você clicar 2 vezes no Drop Shadow e editar esses parâmetros, você pode ajustar para atender o requisito mais específico, caso você queira.
e também para você aprender um pouco mais sobre esses parâmetros, como eles funcionam. Beleza? Então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com o seu aprendizado. Eu gosto muito desse tipo de efeito, né? É muito interessante e muito poderoso. Espero que você tenha gostado também. Se gostou, deixa sua contribuição. Lembra, visita a nossa página de cursos, porque você vai gostar muito dos conhecimentos e cursos novos que a gente está trazendo por lá. Vale muito a pena. Você vai me agradecer por isso. Mais uma vez, obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, já sabe, é só perguntar. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu? Abraços!